Minasan konnichiwa, eu sou o Vitor e esse é o Vitor Seisei Responde, que tem o prazer de anunciar que... Calma, segura a emoção, ainda não, o Sansei não reabriu, mas temos boas notícias aparecendo aí na mídia que pode ser que signifiquem a reabertura das fronteiras para os netos de japoneses, seus cônjuges e afins. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Vamos analisar uma notícia, né? Que eu peguei a notícia do Sankei Shimbun para a gente poder analisar. Eu peguei a notícia do Sankei, acho que a notícia do Asian Nikkei está sendo mais compartilhada aí pela galera, mas eu peguei a do Sankei porque ela tem elementos mais importantes para a gente poder analisar aqui. Então eu vou lê-la, tá? Fiz uma tradução muito rápida, né, e tal, mas eu vou ter que ler em japonês, né, porque a tradução ficou muito boa. E depois eu coloco nos stories o link da notícia em japonês. Aí você dá aquela estudada também, né, no seu japonês e você já também pratica, né, o Nihongo lá com a notícia do Sankei. Bom, o título da notícia é uma notícia de 3 parágrafos, é rapidinho, então eu vou lê-lo aqui. Né, o título da notícia diz, né, que os viajantes, né, de negócios, né, que vêm do exterior terão, né, a quarentena diminuída para 3 dias. Né? A quarentena atual é 10 dias, mas eles terão diminuídas as quarentenas para 3 dias. Né? E diz a matéria o seguinte, né? O vice-secretário do gabinete do governo, né, Seiji Kihara, anunciou na entrevista coletiva, né, que aconteceu no dia 5, né, hoje de madrugada, aqui no Brasil, né, aconteceu lá no Japão, que a quarentena de 10 dias, que é requerida para aqueles que entram, né, ou retornam do japoneses que retornam, né, do estrangeiro, ou aqueles estrangeiros que entram para questão de negócios, né, para reuniões de negócios, será encurtada de 10 para 3 dias para aqueles que tenham se vacinado. Né, isso aqui é importante dizer porque, né, segundo a notícia do Asian Nikkei, só serão, né, permitidos aqueles que foram vacinados com as vacinas que o Japão, né, digamos, o Japão deu o veredito que podem ser usadas, né, que é a AstraZeneca, a Pfizer e também a Moderna, né. Então, se você foi vacinado pela Coronavac, por exemplo, não é o caso, né. E aí a nova política será implementada a partir do dia 8, segunda-feira, mas também não se aplicará para aqueles países e regiões que, né, há ainda, né, uma restrição, né, que é a restrição de 14 dias, que é no caso do Brasil. Então você que está querendo sair do Brasil para fazer negócio no Japão, infelizmente ainda, né, terá que ficar 14 dias de quarentena, mesmo vacinado, né, porque o Brasil é considerado um país de risco ainda. Quem são essas pessoas, né? A que pessoas se refere esta nova medida, né? São aqueles que entram no Japão para negócios, né, com uma estadia de menos de 3 meses, né, a chamada estadia de curta permanência, né, que o governo japonês considera, e aqueles estudantes ou, né, pessoas que têm o visto técnico e etc., né, essa é a palavra importante, o etc., né, que tenham visto de longa permanência. Aí é que está o ponto. Não diz claramente que descendentes, né, poderão entrar, porque o visto de descendente é um visto diferente. Ele não é um visto de trabalho, ele não é um visto de negócios, ele é um visto para moradia. Tanto que o nome do visto, ele é o visto chamado Tokutei Sasho, ou seja, visto especial, né, que foi implementado nos anos 80 para que aqueles que fossem descendentes de japoneses de primeira e segunda geração, no caso, né, os Nisei e os Sansei, pudessem entrar no país. Agora o Yonsei também pode, com algumas regras diferentes. Mas
Então, esse etc., né, a palavra nado, em japonês, ele normalmente ele se aplica a quê? A totalidade de um conjunto. E dentro daqueles que têm longa permanência, o sansei está junto. Então, pode ser, né, que se refira a isso. Mas eu recebi, né, um comunicado interno do consulado, né, agora há pouco também, dizendo para que devamos esperar, né, a notícia oficial, obviamente, né, ninguém está dizendo aqui que já foi, né, mas tem que esperar então o consulado se pronunciar oficialmente. Não sei quando isso vai acontecer, espero que aconteça na segunda, pelo menos para dizer que não foi dessa vez, porque o nível de ansiedade está bastante grande do pessoal, né? E aí, né, eles estão aqui, continuar a matéria dizendo que essas medidas serão tomadas como teste até o final do ano, tá? E aí eles vão rever. E se der certo, né? Se der certo essa medida, né? Teremos turismo logo em janeiro de 2022. Até porque o turismo no Japão é bastante forte, tá? É um dos maiores motores da economia japonesa, principalmente áreas como Kyoto, né? Nara ali, é basicamente o turismo que funciona, né? Até Tóquio mesmo, né? Boa parte da renda de Tóquio é turística. E aí o Japão perdeu muito disso, né? Então, o Japão quer, né, que o turismo volte cada vez mais rápido. Então, se der certo essas medidas, né? O que é dar certo? Não ter uma nova contaminação de uma das variantes, né, da peste chinesa, né? Já deve estar tem tanta variante que deve estar gama, delta, sei lá, que variante que tá, né? Já tá chegando na zeta. Se não houver nenhum novo surto, né, teremos o retorno, né, do turismo no Japão em grupos, né, a partir de janeiro de 2022. E também, obviamente, né, isso tem a questão do sansei, né, e tal. Os visitantes de longa duração, né, terão que ficar 14 dias ainda, né, em quarentena. E aí uma coisa importante ressaltar, que o comunicado do consulado também, que não foi passado, né, além de esperar o oficial, eles disseram o seguinte, que a quarentena para os brasileiros voltou a ser de 3 dias no hotel e 11 dias em casa, não é mais aqueles 6 dias no hotel. Então, você que está indo, né, você já tem um visto, está indo, você, a partir, né, da madrugada do dia 8, você não vai precisar mais ficar 6, mas sim 3 dias no hotel, lá perto do aeroporto, né? O senhor Kihara, né, também explicou sobre a questão, né, por que eles fizeram esse afrouxamento, né, das medidas contra a contaminação da nova peste chinesa, né? E ele disse o seguinte, né, que isso foi um requisito, tem sido requisitado, né, pelas empresas, né, e outras, né, entidades relacionadas à questão dos negócios, né, da economia japonesa, vários outros setores, e eles resolveram agora, né, depois das eleições, depois de ter o novo governo, né, continuado, né, o governo Kishida, eles resolveram, né, tomar essa decisão de fazer essa reabertura, até porque o Japão precisa realmente, né, de ter o pessoal fazendo negócios, né, de ter essa transferência internacional. O Japão é um país, né, muito globalizado no sentido econômico, então precisa mesmo, né? O Japão tende a ganhar pelo menos 8 bilhões de dólares, né, só com essa reabertura. E aí ele adicionou também, né, que se a situação piorar, ou seja, né, tivemos um aumento de contaminação aí por alguma variante, né, nós iremos lidar com essa situação de maneira flexível. Ou seja, eu creio que não vamos ter mais fechamentos como tivemos este ano de 2021. Isso é muito bom para todo mundo, né? Para mim, enfim, para muita gente que trabalha com turismo também,
deve estar bastante feliz da vida, porque, né, não precisa o Japão, assim, não vai precisar fechar totalmente como tem fechado. Então, essa é a matéria do Sankei Shimbun. E aí tem algumas coisas adicionais que é importante a gente ressaltar. Porque a Nikkei, né, fez uma matéria alguns dias atrás, né? Na verdade, fez uma matéria no começo do mês de outubro, né? E depois foi adicionando alguns fatos a essa matéria, né? O Asa Nikkei, ele fez um estudo que mostrava que 370 mil pessoas estavam com a elegibilidade, só que não podiam entrar, né, por conta, né, do fechamento da fronteira, né, japonesa. E aí, então, isso era 1º de outubro. Então, desses 370 mil, hoje deve ter fácil uns 400 mil, tá? Umas 400 mil pessoas com elegibilidade na mão. Isso inclui, né, obviamente, os sanseis, mas inclui os estudantes e também estes que estão com visto técnico, né, que precisam entrar no Japão para fazer manutenção de uma máquina, montar um maquinário, enfim, alguma coisa assim, né, um visto técnico, né, que normalmente dão de 6 meses, mas o cara fica 2 semanas, no máximo 10 dias para isso. Então, isso corresponde a 70% desses 400 mil, vamos colocar assim, daria 280 mil. O Japão agora está com um limite de 5 mil pessoas que podem entrar por dia no país. Se a gente fizer o cálculo frio, das 400 mil pessoas, 80 dias seriam necessários para que todos esses entrassem, tá? Mas vai ter o pessoal de negócios, vai ter os japoneses que estão voltando, né, para visitar aqueles japoneses que moram, né, fora do país, né, que para visitar parente. Tem também aqueles, né, que estão voltando também para o país, enfim. Tem os caras que têm reentre, enfim, né? Tem várias questões aí que então não vão ser os 5 mil dedicados a esse tipo de visto. Então vão ter mais dias do que 80. E aí desses 280 mil, seriam necessários 56 dias para entrar todo mundo, né, que está com essa elegibilidade. Então, né, dito isso, eu acho que vai acontecer o seguinte: não vai ter a reabertura agora, né, na segunda-feira, e o consulado ele vai dar uma esperada, né, para que esses vistos que são mais, digamos, prioritários. Por quê? Porque o pessoal técnico precisa entrar logo, porque tem coisas lá pendentes para fazer, que o Japão não está conseguindo fazer, né? Tem muita fábrica que está parada em algumas coisas, porque precisa desse cara técnico aí que não está conseguindo entrar. E os estudantes têm que entrar até março, porque dia 1º de abril começa o novo ano letivo no Japão. Então, né, essa galera tem essa, digamos, preferência, né? Então, provavelmente eles vão primeiro, e aí o governo vai organizando para aqueles que os sanseis também poderem ir, né? Então, eu acho que a reabertura do visto vai acontecer ainda esse mês, mas não essa segunda-feira. Acho que passar uma semaninha, talvez depois do feriado, dia 15 de novembro, teremos a reabertura. E mesmo assim, né, vai ter duas coisas. A gente vai ser estouro da boiada, meu amigo. Vai ter milhões milhares de pedidos ao mesmo tempo. Então vai demorar um pouco, né, para sair. E também, né, obviamente, eles vão olhando, né, toda essa questão, né, desse teste, e vão vendo a viabilidade de expedirem cada vez mais vistos para poder reentrar. Então, assim, a gente está numa situação do estamos perto, mas estamos longe, tá? Eu provavelmente vai reabrir ainda esse ano, porém um pouquinho mais para frente. E mesmo que abra, né, corre para você conseguir fazer o visto logo. Mesmo que abra, não vai ter uma emissão de visto rápido, né? Então a gente está contando com isso. Não vai abrir rápido e vai todo mundo ir feliz e contente pro Japão. Então, calma, né? A gente vai ter essa reabertura, mas continuar sendo gradual. Então, né, se você
da entrada do seu visto demorar 2, 3 meses, não se espante. Fala, pô, mas tá demorando mais credibilidade? Sim, né, por conta de ainda não ser uma reabertura total, se ainda testes. E você sabe como o japonês é metódico, não, vamos fazer um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí vai indo até que isso fique, seja controlado, né, até que isso seja controlado de fato. Eu acho que isso vai acontecer lá para fevereiro, março de 2022. De qualquer forma, é uma grande notícia. Você que está aí ansioso para conseguir o seu visto, né? Então já começa a se preparar e comece a organizar os documentos. Eu não sei se eu falei agora que eu lembrei, não sei se eu falei, mas provavelmente vai precisar do Business Track e do Residence Track, tá? Por quê? Porque ali na matéria também diz, né, que as pessoas, né, que entrarem, elas terão que ser assim, a empresa que está chamando ou a pessoa que está chamando, no caso o garantidor, terá que cuidar dessas pessoas para que essas pessoas façam a quarentena bonitinho, também não pegue a peste chinesa. Então, né, vai ter que ter esse documento, né, de compromisso para que as pessoas façam, né, e como aconteceu ano passado, né, o Business Track e o Residence Track. Obviamente isso ainda é uma suposição minha, né, assim que abrir, assim que tiver todas as regras, eu estarei aqui explicando para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Hoje era para ser um vídeo diferente, hoje era para falar sobre a questão dos tipos, acho que vou fazer isso amanhã. E aí, no domingo, segunda-feira, eu falo sobre a questão climática no Japão, porque isso é muito importante, envolve muita coisa. Gente, muito obrigado. Jana, mata.